As Aventuras de Sherlock Holmes, obra de Arthur Conan Doyle, parte 60. A mesma ideia havia me ocorrido. Não era como se os Barrymores nos tivessem feito uma confidência. O segredo deles fora confessado à força. O homem era um perigo para a comunidade, um verdadeiro patife consumado para quem não havia piedade nem desculpa. Estaríamos apenas cumprindo o nosso dever, se aproveitássemos essa oportunidade de pô-lo de volta no lugar onde não pudesse fazer nenhum mal a ninguém. Com a sua natureza brutal e violenta, outras pessoas teriam de pagar o preço se lavássemos nossas mãos. Qualquer noite, por exemplo, nossos vizinhos, os Stapletons, poderiam ser atacados por ele, e deve ter sido este o pensamento que deixou o Sr. Henry tão entusiasmado pela aventura. Também vou, eu disse. Então pegue o seu revólver e calce suas botas. Quanto mais cedo partirmos, melhor, já que o sujeito pode apagar sua luz e ir embora. Em 5 minutos, estávamos do lado de fora da casa, começando a nossa expedição. Corremos por entre os arbustos escuros, cercados pelos gemidos monótonos do vento, do outono e o farfalhar das folhas que caíam. O ar da noite estava pesado, com cheiro de umidade e podridão. De vez em quando, a lua aparecia entre as nuvens por um instante, mas elas estavam se movendo pelo céu. E exatamente quando saímos no pântano, uma chuva fina e gelada começou a cair. A luz ainda brilhava firmemente adiante. — Você está armado? Perguntei. — Tem um chicote de caça. Precisamos nos aproximar dele rapidamente, porque dizem que é um sujeito extremamente perigoso e desesperado. Devemos pegá-lo de surpresa e dominá-lo antes que ele possa resistir. Eu pergunto, Watson, disse o baronete, o que Holmes diria a respeito disto? E quanto à hora da escuridão em que a força do mal está exaltada? Como se fosse uma resposta às suas palavras, ergueu-se de repente da vasta sombra do pântano aquele estranho grito, que eu já ouvira nas margens do grande charco de Gripen. Ele veio com o vento através do silêncio da noite, um murmúrio longo e profundo, depois um uivo crescente e em seguida o gemido triste que desapareceu aos poucos. Ele repetiu-se várias vezes, com todo o ar pulsando com ele, estridente, selvagem e ameaçador. O baronete agarrou minha manga e seu rosto estava branco na escuridão. — Meu Deus, o que é isto, Watson? O que é isto? — Não sei, respondi. É um som que eles têm no pântano. Eu ouvi um dia destes. Ele desapareceu e um silêncio absoluto nos envolveu. Ficamos parados, prestando atenção, mas não ouvimos mais nada. — Watson, disse o baronete, foi o grito de um cão. Meu sangue gelou nas veias, porque houve uma pausa em sua voz que revelou o horror súbito que havia se apoderado dele. — Como eles chamam este som? Perguntou o baronete. — Quem? — Os moradores da região. — Eles são pessoas ignorantes, porque você deveria se importar com o modo como eles o chamam. Diga-me, Watson, o que dizem eles? O que dizem deste som horrível? Eu hesitei, mas não pude fugir à pergunta do baronete. Eles dizem que é o grito do cão dos Baskervilles. O baronete gemeu e ficou em silêncio por alguns instantes. Era um cão, ele disse por fim, mas parecia vir de quilômetros e quilômetros de distância, lá de longe, eu acho. Era difícil dizer de onde vinha. Ele aumentava e diminuía com o vento. Não é essa a direção do grande charco de Gripen? Sim, é. Bem, foi lá. Diga, Watson, você não acha que era o grito de um cão? Não sou mais uma criança. Você não precisa ter medo de me dizer a verdade.
Stapleton estava comigo quando o ouvi da última vez. Ele disse que podia ser o chamado de uma ave estranha, uma ave noturna. Não, Watson, era um cão. Meu Deus, será que há alguma verdade em todas estas histórias mirabolantes? Será possível que eu esteja realmente em perigo por um motivo tão misterioso? Você não acredita nisso, acredita, Watson? Não acredito, baronete. Mas uma coisa é rir disso lá em Londres, sentado num sofá, tomando um chá com biscoitos. E outra coisa bem diferente é como estamos agora, parados aqui, fora, na escuridão do pântano, e ouvir um grito desses. E meu tio? Havia pegada do cão ao seu lado, no lugar onde ele estava caído. Tudo se encaixa, Watson. Não acho que eu seja um covarde, Watson, mas esse som pareceu congelar meu próprio sangue. Sinta minha mão. Ele me tocou e sua mão estava fria como um bloco de mármore. Você estará bem amanhã, baronete. Se acalme, eu lhe disse. Acho que não vou conseguir tirar esse grito da minha cabeça mais. O que você acha que devemos fazer, Watson? Vamos voltar? Não, com os diabos. Saímos para pegar o nosso homem e faremos isso. Nós, atrás do condenado, e um cão do inferno, muito provavelmente atrás de nós. Venha, levaremos isso até o fim, mesmo que todos os demônios do inferno estejam soltos no pântano hoje. Fomos caminhando aos tropeções, lentamente pela escuridão, com um vulto negro das colinas escarpadas à nossa volta e o pontinho amarelo de luz aceso firmemente adiante. Não há nada tão ilusório quanto a distância de uma luz numa noite escura, como breu, e às vezes o brilho parecia estar longe no horizonte e outras a alguns passos de nós apenas. Mas, finalmente, conseguimos ver de onde ele vinha, e então ficamos sabendo que estávamos muito perto. Uma vela gotejante estava enfiada numa fenda das rochas que aladeavam para evitar o vento, também para impedir que fosse vista, a não ser na direção da mansão Baskerville. Um pedaço enorme de granito ocultou a nossa aproximação e, agachados atrás dele, olhamos para o sinal luminoso que brilhava. Era estranho ver esta única vela queimando ali no meio do pântano, sem nenhum sinal de vida perto dela, apenas a chama isolada, reta, amarela e o brilho da pedra de cada lado dela. O que faremos agora? Sussurrou Henry. Espere aqui. Ele deve estar perto desta luz. Vamos ver se conseguimos enxergá-lo. Mal as palavras saíram da minha boca, nós dois o vimos. Sobre as rochas, na fenda em que a vela queimava, projetava-se um rosto amarelo, perverso, um rosto terrível de animal, todo enrugado e marcado de paixões vis, sujo de lama, com uma barba eriçada e cabelos emaranhados, podia ter pertencido a um daqueles antigos selvagens que habitavam nas tocas das encostas das colinas. A luz embaixo dele refletia-se, e seus olhos pequenos e astutos, que olhavam ferozmente para a direita e a esquerda através da escuridão, como um animal manhoso e selvagem que ouviu os passos dos caçadores. Alguma coisa, evidentemente, havia despertado suas suspeitas. Talvez Barrymore tivesse algum sinal particular que deixara de dar, ou o sujeito podia ter algum outro motivo para achar que nem tudo estava bem, mas pude perceber os seus receios no seu rosto cruel. A qualquer momento ele poderia apagar a luz e desaparecer na escuridão. Portanto, saltei para a frente e o Sr. Henry fez o mesmo. No mesmo instante, o condenado gritou uma praga para nós e atirou uma pedra que se espatifou contra o granito que havia nos protegido. Vi de relance seu vulto baixo, agachado, de continuação à nossa visão. Era forte. Quando ficou de pé, num pulo, e virou-se para fugir, vi o tamanho do homem. No mesmo momento, por um acaso feliz, a luz apareceu entre as nuvens,
Corremos pelo alto da colina quando a lua saiu e clareou o caminho, e lá estava o nosso homem descendo a grande velocidade pelo outro lado, saltando sobre as pedras em seu caminho com a agilidade de um cabrito montês. Um tiro certeiro do meu revólver poderia tê-lo aleijado, mas eu o trouxera apenas para me defender, se fosse atacado, e não para atirar num homem desarmado que estava fugindo e ainda por cima pelas costas. Nós dois éramos corredores velozes e razoavelmente bem treinados, mas logo vimos que não tínhamos nenhuma possibilidade de alcançá-lo. Nós o vimos durante muito tempo ao luar, até que se ele transformou apenas num pontinho que corria entre as rochas na encosta de uma colina distante. Corremos até ficarmos completamente sem fôlego, mas a distância entre nós era cada vez maior. Finalmente paramos e nos sentamos ofegantes sobre duas rochas enquanto o víamos desaparecendo na distância. E foi neste momento que ocorreu uma coisa muito estranha e inesperada. Havíamos nos levantado das pedras e estávamos nos virando para ir para casa depois de desistirmos da nossa perseguição inútil. A lua estava baixa, à direita, e o pico irregular de um monte de granito erguia-se contra a curva inferior do seu disco prateado. Ali, numa silhueta tão preta quanto uma estátua de ébano, naquele pano de fundo brilhante, vi o vulto de um homem sobre o pico rochoso. Não pense que era uma ilusão. Holmes, afirmo-lhe que nunca em minha vida vi nada mais nitidamente. Até onde posso julgar, o vulto era de um homem alto e magro. Estava parado, com as pernas um pouco afastadas, os braços cruzados, a cabeça inclinada, como se estivesse meditando acima daquela vastidão deserta de turfa e granito que se estendia diante dele. Ele podia ser o próprio espírito daquele lugar terrível. Não era o condenado. Este homem estava longe do lugar onde o condenado havia desaparecido. Além disso, era um homem muito mais alto. Com um grito de surpresa, fiz sinal para o baronete, mas durante o instante em que eu me virava para segurar o seu braço, o homem desapareceu. Lá estava o pico de granito, ainda cortando a borda inferior da lua, mas o seu cume não tinha vestígio nenhum daquele vulto silencioso e imóvel. Eu quis ir naquela direção e examinar o pico, mas ele estava a uma certa distância. Os nervos do baronete ainda estavam tremendo por causa daquele grito que relembrava a história sinistra da sua família, e ele não estava disposto a novas aventuras. Ele não vira este homem solitário sobre o pico rochoso e não pôde sentir a excitação que sua estranha presença e sua atitude dominadora haviam provocado em mim. Um guarda, sem dúvida, ele disse. O pântano está cheio deles desde que este sujeito fugiu. Bem, talvez a explicação dele possa ser a verdadeira, mas eu gostaria de ter alguma outra prova disso. Hoje pretendemos avisar ao pessoal de Princeton onde eles devem procurar o homem desaparecido, mas é duro não termos realmente tido a glória de trazê-lo de volta como nosso prisioneiro. Essas são as aventuras de ordem à noite, e você tem de reconhecer, meu caro Holmes, que me saí muito bem na questão do relatório. Muita coisa do que conto a você é, sem dúvida, bastante relevante, mas ainda acho que é melhor comunicar-lhe todos os fatos e deixá-lo escolher por si mesmo aqueles que sejam mais úteis para você, ajudando-o em suas conclusões. Estamos certamente fazendo algum progresso. No que diz respeito aos Barrymores, descobrimos o motivo dos seus atos e isso esclareceu muito a situação. Mas o pântano, com seus mistérios e os seus estranhos habitantes, continua tão inescrutável como sempre. Talvez meu próximo relatório, eu consiga esclarecer alguma coisa sobre isto também. O melhor de tudo seria se você pudesse vir até aqui. De qualquer maneira, você terá notícias minhas outra vez nos próximos dias.
Até agora eu pude citar os relatórios que enviei durante estes primeiros dias para Sherlock Holmes, mas agora cheguei a um ponto em que sou obrigado a abandonar este método e confiar mais uma vez nas minhas lembranças, ajudado pelo diário que mantive na época. Alguns trechos dele me levarão de volta àquelas cenas que estão indelevelmente fixadas com todos os detalhes na minha memória. Continue então, a partir da manhã que se seguiu a nossa perseguição frustrada do condenado e as nossas outras experiências estranhas no pântano. 16 de outubro. Um dia triste e nublado, com garoa. A casa está envolta em rolos de nuvens, que se ergue de vez em quando para mostrar as curvas monótonas do pântano com veias finas prateadas nas encostas das colinas e as rochas distantes brilhando nos pontos onde a luz bate sobre suas faces molhadas. A melancolia reina do lado de fora e de dentro. O baronete teve uma reação lúgubre após as emoções da noite. Eu mesmo estou consciente de um peso no coração e uma sensação de perigo iminente. Perigo sempre presente, que é mais terrível ainda porque não consigo defini-lo bem. Não sei o que é, só sei que sinto perigo. E será que eu não tenho motivos para essa sensação? Considere a longa sequência de incidentes que apontam para alguma influência sinistra que está agindo à nossa volta. Há a morte do último ocupante da mansão, preenchendo com tanta exatidão as condições da lenda da família, e há as repetidas informações dos camponeses sobre o aparecimento de uma estranha criatura monstruosa no pântano. 2 vezes ouvi com os meus próprios ouvidos o som que parecia o latido distante de um cão estranho. É incrível, impossível que isso esteja realmente fora das leis normais da natureza. Um cão espectral que deixa pegadas visíveis e enche o ar com seu uivo certamente não é de se imaginar. Stapleton pode acreditar nessa superstição e Mortimer também, mas se eu tenho uma qualidade é o bom senso e nada me fará acreditar numa coisa dessas. Fazê-lo seria descer ao nível destes pobres camponeses que não se satisfazem com um simples cão diabólico, mas precisam descrevê-lo com a boca, os olhos vomitando o fogo do inferno. Holmes não daria ouvidos a essas fantasias e eu sou o seu agente, mas fatos são fatos, e já ouvi 2 vezes este grito no pântano. Suponhamos que houvesse realmente um cão enorme solto ali. Isso explicaria boa parte das coisas, mas onde um cão desses poderia ficar escondido? Onde conseguiria a sua comida? De onde ele vinha? Como é que ninguém o vira de dia? É preciso confessar que a explicação natural apresenta quase tantas dificuldades quanto a outra. É sempre fora o cão. Há o fato da influência humana em Londres, o homem no cabriolé e a carta que preveniu o Sr. Henry a respeito do pântano. Isto, pelo menos, era real, mas tanto podia ter sido obra de um amigo protetor como de um inimigo. Onde está esse amigo ou inimigo agora? Ele ficou em Londres ou nos seguiu até aqui? Será que ele podia ser o estranho que vi sobre o pico rochoso? É verdade que só ouvi uma vez de relance, e mesmo assim há algumas coisas pelas quais estou pronto a jurar. Ele não é ninguém que eu já tenha visto aqui, e agora já conheci todos os vizinhos. O vulto era muito mais alto do que o do Sr. Stapleton, muito mais magro do que o do Sr. Franklin. Poderia ter sido Barrymore, mas nós o havíamos deixado para trás. Estou certo de que ele não poderia ter nos seguido. Um estranho, então, ainda está nos seguindo, da mesma forma que um estranho nos seguiu em Londres. Nunca conseguimos nos livrar dele. Se eu pudesse pôr as mãos nesse homem, então poderíamos finalmente estar no fim das nossas dificuldades.
Devo agora dedicar todas as minhas energias a este último objetivo. Meu primeiro impulso foi contar ao Sr. Henry todos os meus planos. Meu segundo impulso, e o mais prudente, é jogar o meu próprio jogo e falar o mínimo possível com qualquer pessoa. Ele é silencioso e distraído. Seus nervos ficaram estranhamente abalados por aquele som no pântano. Não direi nada que aumente sua ansiedade, mas adotarei minhas próprias medidas para alcançar minha finalidade. Tivemos uma pequena cena esta manhã após o café. Barrymore pediu licença para falar com o Sr. Henry e eles ficaram fechados no escritório por algum tempo. Sentado na sala de bilhar, eu ouvi mais uma vez o som das vozes se elevar e pude ter ideia do assunto que estava em discussão. Depois de algum tempo, o baronete abriu a porta e me chamou. Barrymore acha que tem motivo de queixa, disse. Ele acha que foi injusto de nossa parte sair caçando o seu cunhado quando ele, por livre e espontânea vontade, contou-nos o segredo. O mordomo estava parado, muito pálido, mas muito controlado diante de nós. Talvez eu tenha me exaltado, Senhor, disse ele, e neste caso peço que me perdoe. Ao mesmo tempo, fiquei muito surpreso quando ouvi os dois cavalheiros voltarem esta manhã e soube que estiveram perseguindo Selden. O coitado já tem muito contra ele, tem muita coisa com que lutar sem que eu ponha mais gente à sua pista. Deixe esse homem em paz, ele não faz mal a ninguém, disse o mordomo em relação ao seu cunhado, um foragido da justiça. Se você tivesse nos contado por sua livre e espontânea vontade, teria sido uma coisa diferente, disse o baronete. Você só nos contou, ou melhor, sua mulher nos contou, quando você foi obrigado e não pôde evitar mais. Eu não pensei que os senhores fossem se aproveitar disso, Sr. Henry. Realmente não pensei. O homem é um perigo público. Será que não entende? Pode ser seu parente, seu cunhado, nem é parente. É cunhado, seja o que for. Poderia ser irmão, mas é um perigo, é um foragido da lei. Há casas isoladas espalhadas pelo pântano, e ele é um sujeito que não se detém diante de nada. Basta olhar para o rosto dele para se compreender isso. Veja a casa do Sr. Stapleton, por exemplo, sem ninguém a não ser ele próprio para defendê-la. Não há segurança para ninguém até que ele esteja trancado a 7 chaves. Ele não vai invadir casa alguma, Senhor. Dou-lhe a minha palavra de honra quanto a isso. Ele já me confessou que não vai fazer nada disso. Não tem interesse de fazer mal a ninguém. Ele nunca mais incomodará ninguém neste país outra vez. Garanto-lhe, Sr. Henry, que dentro de muito poucos dias os arranjos necessários serão concluídos e ele estará a caminho da América do Sul. Pelo amor de Deus, Senhor, peço-lhe para não deixar a polícia saber que ele ainda está no pântano. Eles desistiram da busca aqui e ele pode ficar escondido, quieto, até poder embarcar. O Senhor não pode denunciá-lo sem causar problemas para mim e para minha mulher. Peço-lhe, Senhor, para não dizer nada à polícia. O que você acha, Watson? Me perguntou o baronete. Eu encolhi os ombros. Se ele realmente saísse do país, isso aliviaria as coisas. Muito até. Aliviaria tudo, eu disse. Mas, e quanto à possibilidade de ele assaltar alguém antes de ir embora? Ele não faria uma loucura dessa, Senhor. Fornecemos a ele tudo o que ele possa precisar. Comida, roupas. Cometer um crime seria revelar onde ele está escondido. Isso é verdade, disse Henry. Bem, Barrymore, bem. A responsabilidade é sua. Deus o abençoe, Senhor, e obrigado do fundo do meu coração, disse o mordomo. Se ele fosse preso outra vez, isso mataria minha pobre mulher, que, como sabe, é irmã do coitado. Imagino que estamos ajudando e favorecendo um crime, Watson, mas depois do que ouvimos, acho que não posso entregar o homem, portanto, está encerrado o assunto. Está bem, Barrymore, você pode ir. Com algumas palavras entrecortadas de gratidão, o mordomo se virou, mas hesitou e então voltou. O senhor foi tão bom
para nós que eu gostaria de fazer o máximo para o senhor em retribuição, baronete. Eu sei uma coisa, Sr. Henry, e talvez devesse tê-la dito antes, mas foi muito depois do inquérito que eu a descobri. Eu ainda não disse uma palavra sequer sobre isso a ninguém. É sobre a morte do pobre Sr. Charles. O baronete e eu ficamos de pé, com os olhos arregalados. Você sabe como ele morreu? Não, senhor, isso eu não sei. O que é, então? Perguntou o baronete. Eu sei porque ele estava no portão àquela hora. Foi para se encontrar com a mulher. Encontrar-se com a mulher, ele? Sim, senhor. E o nome da mulher? Não posso dar-lhe o nome, senhor, mas posso dar-lhe as iniciais. As iniciais dela eram LL. Como você sabe disso, Barrymore? Bem, senhor Henry, o seu tio recebeu uma carta naquela manhã. Ele costumava receber muitas cartas, porque ele era um homem público e muito conhecido pelo seu coração bondoso, de modo que todo mundo que estava com problemas gostava de recorrer a ele. Mas, aquela manhã, por acaso, havia apenas esta carta, de modo que reparei mais nela. Vinha de Cumbre Tracy e estava endereçada com letra de mulher. Bem, senhor, não pensei mais no assunto e nunca teria pensado se não fosse por minha mulher. Algumas semanas atrás, ela estava limpando o escritório do Sr. Charles. Ele nunca fora mexido desde a sua morte. E encontrou as cinzas de uma carta queimada no fundo da grade. A maior parte dela estava carbonizada, mas uma pequena parte, o fim de uma página, ficou inteira, e o que estava escrito ainda podia ser lido, embora estivesse cinzento num fundo preto. Parecia ser um pós-escrito no fim da carta e dizia: por favor, como o senhor é um cavalheiro, queime esta carta e esteja no portão às 22 horas. Embaixo estavam assinadas as iniciais LL. Você tem essa tira? Não, senhor, ela esfacelou-se depois que mexemos nela. Sr. Charles recebeu alguma outra carta com a mesma letra? Bem, senhor, eu não prestava muita atenção às suas cartas. Eu não notaria esta se por acaso ela não tivesse chegado sozinha. E você não tem nenhuma ideia de quem seja essa LL? Não, senhor, mas tenho esperança de que, se pudermos encontrar essa dama, saberemos mais sobre a morte do Sr. Charles. Não consigo compreender, Barrymore, como você escondeu esta informação tão importante. Bem, senhor, isso foi logo depois que tivemos aquele nosso próprio problema. E também, senhor, nós dois gostávamos muito de Sr. Charles, considerando tudo que ele tinha feito por nós. Revolver isto não iria ajudar Recapitulando. Resolver isto não iria ajudar nosso pobre patrão e é bom ter cuidado quando há uma dama envolvida no caso, mesmo o melhor de nós. Você achou que isso poderia prejudicar a reputação dele? Bem, senhor, achei que nada de bom podia resultar disso, mas agora o senhor foi bom para nós e achei que estaria sendo injusto com o senhor se não lhe contasse tudo que sei a respeito. Muito bem, Barrymore, pode ir. Depois que o mordomo saiu, o Sr. Henry virou-se para mim. Bem, Watson, o que você acha desta nova informação? Parece que ela deixa a escuridão mais negra do que antes, eu disse ao baronete. Também acho, Watson. Se pelo menos conseguíssemos identificar quem é LL, isso poderia esclarecer a coisa toda. Teríamos avançado um pouco. Sabemos que há uma pessoa que conhece os fatos. Basta encontrá-la. O que você acha que devemos fazer? Comunicar isso tudo imediatamente a Holmes. Isso dará a ele a pista que vem procurando. Ou eu muito me engano, ou isso fará com que ele venha para cá. Fui imediatamente para o meu quarto e fiz o relatório da conversa da manhã para Holmes.
Era evidente para mim que ele estivera muito ocupado ultimamente, porque os bilhetes que recebi de Baker Street eram poucos e curtos, sem nenhum comentário sobre as informações que eu havia fornecido e raras referências à minha missão. Sem dúvida, o seu caso de chantagem está exigindo todo o seu talento. Mesmo assim, este novo fator certamente atrairá sua atenção e renovará o seu interesse. Gostaria que ele estivesse aqui.